Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver a primeira parte da super série Carla Sorridente. Esse programa tá espetacular. Vamos ver a Carla? Então vamos com a gente! Estamos aqui com Carla Sarni. Olha, faz tempo que eu venho tentando essa entrevista e ela me deu essa oportunidade aqui de entrevistá-la. É uma grande figura, tem essa marca simpaticíssima que é Sorridentes, né? O nome já é simpático e ela é uma figura realmente muito simpática, muito querida no franchising. Vamos lá, Carla, eu queria o seguinte, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você começou? Como é que o bichinho do empreendedor andou lhe pegando? Olha, Flávio, é um prazer poder estar aqui falando, né, com seus seguidores, com seus telespectadores. Eu espero de verdade nessa entrevista conseguir agregar alguma coisa na vida das pessoas. E eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu tenho muito orgulho dela porque existe uma coisa que é assim, às vezes as pessoas bem-sucedidas, elas são vistas da seguinte forma: o cara é bem-sucedido ou porque passou a perna em alguém ou porque roubou, e eu falo que não é nada disso, né? Eu falo que tem muita gente séria no mercado, muita gente que construiu de verdade, com muito sacrifício, com muito trabalho, e a minha história é uma dessas. Eu tenho uma mãe no interior de São Paulo, meu pai faleceu muito jovem, faleceu com 47 anos de pancreatite. Minha mãe não tinha profissão, ela precisou se reinventar e fazer um curso de cabeleireira, e depois ela comprou uma pequena loja de roupa. Quando eu era criança, minha mãe fazia questão de deixar eu e minha irmã no balcão da loja, porque ela dizia que nós precisávamos aprender a atender o cliente bem. E ela falava para mim e para minha irmã que nós precisávamos ter uma profissão, para que a gente não dependesse do marido para comprar uma roupa, um sapato, que se a gente tivesse vontade de comer alguma coisa, que a gente tivesse dinheiro para comprar sem pedir nada para ninguém. Então, que bacana. Mamãe, então, foi a inspiradora, né? Ela é viva ainda? É viva. Qual é o nome dela? Dona Edith Drude, né? E o pessoal na minha cidade chama de Dita Drude. Muito bem, um grande beijo aí pra Dita Drude. Então, como eu disse, nós somos do interior de São Paulo, família muito simples, e minha mãe inspirou a gente a ter uma profissão, a empreender e ter a nossa independência financeira. E aí, o que aconteceu? O único curso de graça que tinha na minha cidade era para ser professora. E eu entrei no magistério, então eu fazia magistério de manhã, à tarde eu vendia bijuterias na rua, uma tia minha me fornecia aquelas imitações de pérola, na época chamada Maiorca, e à noite eu fazia colegial na escola estadual normal. Eu tenho um primo, o sonho desse meu primo era ser dentista, e ele me convidou para prestar o vestibular de odontologia em Alfenas, quando eu estava no último ano do colegial, e ainda faltava um ano para me formar para professora, que o magistério eram 4 anos. E até foi uma coisa engraçada, porque ele já estava no cursinho há alguns anos, e eu brinquei com ele e fiz assim, né? Mas o que eu vou fazer lá? Tão difícil passar, naquela época dava 65, 70 candidatos por vaga. Você tá aí há alguns anos no cursinho, imagine eu que faço magistério de manhã e colegial no estado à noite. Mas eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Tudo que eu me proponho a fazer, eu faço de verdade. Se eu vou pra aula, eu vou de verdade. Se eu vou pra empresa, eu vou de verdade. Então, eu falo que eu não me engano, né? Se eu tô numa sala de aula, eu tô ali pra aprender, pra dar o meu melhor, pra captar o melhor que os professores têm. E aí, ele me falou uma coisa que foi o seguinte: olha, vamos, que você vai adorar. Em Alfenas, Minas Gerais, tem cada festa. Eu falei, a conversa começou a me interessar. Cidade do interior, não tinha quase nada para os jovens fazer, e dizia que tinha festa. E ele fez essa brincadeira comigo e falou: olha, eu vou te dar uma carona, você não vai gastar nada, você só precisa pagar a inscrição da faculdade, nós vamos ficar na casa de uma república de umas amigas. E aí eu comprei essa ideia dele e fui para Alfenas. Como eu disse, né, quando eu me proponho a fazer algo, eu faço de verdade. Realmente tinha muita festa, só que de manhã, ao invés de eu ficar dormindo, eu ia prestar o vestibular e me dedicava à prova de verdade. Eu era uma das últimas pessoas a entregar a prova, então o que eu não sabia a resposta eu fazia por raciocínio lógico, né? Eu lia a pergunta 2, 3 vezes, eu lia as respostas e dizia: olha, isso não pode ser porque é um absurdo, é essa daqui. E por incrível que pareça, quando saiu a lista
lista dos aprovados, eu passei na mesma classe que ele. Que coisa, parabéns. E aí veio um grande desafio, né? Como me manter numa cidade a 300 quilômetros da minha casa, numa faculdade particular, a Unifenas, sem poder contar com R$1 da minha família. E aí eu falei pra minha mãe que eu gostaria de ir, porque ali eu vi uma oportunidade não só de mudar a minha vida, mas mudar a vida da minha família também. E a minha mãe disse, olha, minha filha, eu não tenho condições de te manter lá. E como a minha mãe tinha aquela loja de roupa, eu fiz uma proposta que foi a seguinte: a senhora me dá as roupas, eu vendo as roupas na faculdade e com o dinheiro das roupas eu pago o custo pra senhora e com o lucro eu pago as minhas despesas. Você já era franqueada da sua mãe. Exatamente, Flávio. E eu fiz faculdade em período integral, das 7h30 da manhã às 6h15 da tarde, pra fazer em 4 anos, né? E qual era o horário que eu tinha pra vender roupa? À noite. Então, o meu apelido na faculdade era Camelô. Eu sempre tinha uma mochila nas costas e alguma coisa. Mas você não tava vender. nem aí pra isso, né, Carla? Nada. Eu falo o seguinte, que com as minhas contas em dia, eu morava com 7 meninas para as contas ficarem baratinhas, porque aí dividia por bastante gente, e eu marcava os clientes que eu ia visitar à noite no intervalo das aulas. E os professores, eles viam meu sacrifício, viam que eu não faltava da aula, que eu era uma boa aluna, eles viraram meus clientes também. Eles faziam pedidos. Ó, Carla, quando você for pra sua mãe, me traz isso, traz aquilo outro. Olha, o detalhe aí, ó. Isso é uma aula, hein? Características importantes em qualquer empreendedor. Mas vamos lá. Não, e olha, eu quero até contar um fato aqui engraçado, que quando minha mãe comprou a loja de roupa, eu tinha 12 anos. E eu vendia bijuteria, Flávio, mas eu perdia muito tempo me deslocando de um lugar pro outro a pé. E aí meu sonho era ter uma bicicleta. E quando minha mãe adquiriu essa loja, veio uma caixa de carretéis de linha e a minha mãe falou assim perto de mim: eu não vendo linha, não sei o que eu vou fazer com essa caixa. Aí eu disse pra ela assim: dá essa caixa de carretéis de linha pra mim? E ela deu. E olha o que eu fiz. Aos 12 anos de idade, eu peguei uma cadeira da cozinha da minha casa, uma bacia daquelas de pôr roupa de molho, coloquei numa parede que dividia ali um supermercado e um banco na minha cidade. E quando as pessoas saíam do mercado ou saíam do banco, eu dizia assim: entra, freguesia, xuxa dinheiro na bacia. E as pessoas achavam... Montou sua banquinha com a bacia. E as pessoas achavam isso muito engraçado e paravam pra ver o que tinha dentro da bacia. E eram caixas de carretéis de linha colorida, a pessoa pegava 2, 3, 4 e com isso, em uma semana eu vendi uma caixa de carretéis de linha e comprei minha primeira Calói Ceci cor de rosa. Que história maravilhosa. E tripliquei o meu faturamento, porque de bicicleta eu passei a atender muito mais clientes na minha bijuteria à tarde. É isso aí, você já era empreendedora há muito tempo, certamente desde criança, mas vamos continuar. Então vamos lá, voltando, né? Estudei em Alfenas e dessa forma, né, vendendo roupa, vendia até água na porta da faculdade, na época do vestibular, mas eu tinha um sonho de ir embora pra São Paulo, né? Minha mãe me fez 1 milhão de propostas pra voltar pra minha casa, eu queria ir pra cidade grande, né? Eu sempre pensei grande, sempre gostei de coisa grande, mas a faculdade que eu estudei, a Unifenas, ela tinha um projeto bem bacana que era assim, Flávio, nós íamos 3 meses pras fazendas e pros sítios atender as pessoas carentes, e isso era uma coisa que me fazia tão bem como ser humano, de eu poder fazer algo por pessoas que tinham menos do que eu pedi pra coordenadora se eu poderia ir o ano todo. E aí eu continuei indo, né? Então, aos sábados, ao invés de eu ficar em casa, com a bunda no sofá, comendo pipoca, dormindo até meio-dia, eu ia lá atender as pessoas que não tinham condições de pagar. E eu falo que na vida a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Quem não planta nada, não tem nada pra colher, e na verdade, quem planta flores, colhe flores. Muita gente se ilude achando que vai plantar espinhos e vai colher flores. E quando que eu colhi os frutos disso? Quando eu me formei uma dentista com muito mais experiência do que muitos colegas. Eu já tinha visto muitos casos, eu já tinha atendido muitos pacientes, mesmo que gratuitamente. E aí eu decidi fazer especialização em cirurgia, né, bucomaxilofacial, e acabei me tornando uma das especialistas mais rápidas em cirurgia da especialização. Mudei para São Paulo, fui morar na casa de um tio meu de favor, ali no bairro da Aclimação, para quem é de São Paulo, ali perto da Baixada do Glicério, e eu pedi para essa minha tia, esse meu tio, se eu poderia ficar lá até eu arrumar um emprego e me organizar. E aí eu comecei a procurar emprego. E os 2 primeiros empregos que eu arrumei, eles não deram certo. Que show, não é mesmo? Na próxima semana tem mais, você vai ver a segunda parte dessa super série. Tá imperdível.
imperdível. Preciso falar mais? Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Peter Drucker. E quem mandou foi Romualdo Marques Fonseca, de Olinda, Pernambuco. Vamos ver? Mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Peter Drucker. Valeu, grande Romualdo, e você aí manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Não se esqueça de se inscrever, é só um clique aqui embaixo. Nos siga nas redes, foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!